Livro Materializações de Espíritos, de Paul Gibier e Ernesto Bozano. Parte 1. Paul Gibier. Materializações de Espíritos em proporções normais. Capítulo 2. Primeiras fotografias de Katie King. Na primavera de 1873, muitas sessões se realizaram com o fito de obterem-se fotografias de Katie King. A 7 de maio tiraram-se 4 com bom resultado. Uma delas foi reproduzida em gravura. As experiências fotográficas se acham bem descritas na resenha que abaixo transcrevemos, elaboradas depois de uma sessão e assinada com os seguintes nomes: Amélia Corner, Carolina Corner, J. Lusmore, G. Tapi, W. Harrison. Ao começar a sessão, tomaram-se as seguintes precauções. A senhora Corner e sua filha acompanharam a senhorita Cook ao seu quarto, onde lhe pediram que se despisse, a fim de serem examinadas as suas roupas. Fizeram-na envergar um grande roupão de pano cinzento, em substituição ao vestido que despira, e depois conduziram na sala das sessões, onde lhe ataram solidamente os pulsos com as fitas. O gabinete foi examinado em todos os sentidos, após o que a senhorita Cook se sentou dentro dele. As fitas, que lhe ataram os punhos, foram passadas por um anel fixado no assoalho, em seguida por baixo do manto, sendo, afinal, amarradas a uma cadeira colocada fora do gabinete. Desse modo, se a médium se movesse, logo perceberiam. A sessão principiou às 6 horas da tarde e durou cerca de 2 horas, com um intervalo de 30 minutos. A médium adormeceu logo que se instalou no gabinete. Decorridos poucos instantes, Katie apareceu e se encaminhou para o meio da sala. Também assistiram à sessão a senhora Cook e seus 2 filhos, que muito se divertiam a conversar com o espírito. Fotografia número 2. Uma das 40 fotografias do espírito materializado de Katie King, tendo ao lado o Dr. Goli, que a examinou anatomicamente. Katie vestia de branco. Aquela noite, seu vestido era decotado e de mangas curtas, de sorte que se lhe podiam admirar o maravilhoso pescoço e os belos braços. A própria coifa que, como sempre, lhe envolvia a cabeça, estava ligeiramente afastada, deixando ver os seus cabelos castanhos. Os olhos eram grandes e brilhantes, de cor cinzenta ou azul escuro. Tinha tez clara e rosada, os lábios rosados. Parecia inteiramente viva. Notando o prazer que experimentávamos em contemplá-la assim diante de nós, Katie redobrou os esforços para que tivéssemos uma boa sessão. Depois, quando acabou de pousar em frente do aparelho, passeou pela sala, conversando com todos, criticando os assistentes, o fotógrafo e seus dispositivos, completamente à vontade. Pouco a pouco, aproximou-se de nós, animando-se cada vez mais. Apoiou-se ao ombro do Sr. Lusmore, enquanto a fotografavam. Chegou mesmo, uma vez, a seguir a lâmpada para melhor iluminar o seu rosto. Consentiu que o Sr. Lusmore e a Sra. Corner lhe passassem as mãos pelo corpo para se certificar de que trazia apenas um vestido. Depois, divertiu-se em apoquentar o Sr. Lusmore, dando-lhe tapinhas, puxando-lhe os cabelos e tomando-lhe os óculos para com eles mirar os que estavam na sala. As fotografias foram tiradas à luz do magnésio. A iluminação permanente era dada por uma vela e uma lâmpada pequena. Retirada a chapa para revelação, Katie deu alguns passos, acompanhando o Sr. Harrison, a fim de assistir a essa operação. Outro fato curioso também se deu essa noite. Estando Katie a repousar diante do gabinete, à espera de se colocar em posição de ser fotografada, todos viram aparecer por sobre a cortina um grande braço de homem, nu até a espádua, e agitar os dedos. Katie voltou-se e repreendeu o intruso, dizendo que era muito mal feito vir outro espírito perturbar tudo, quando ela se preparava para lhe tirarem o retrato, e ordenou que sem demora se retirasse.
No dia da sessão, declarou Katia que suas forças desfaleciam. Com efeito, suas forças haviam diminuído tanto que luz, que penetrava no gabinete para onde se retirara, ela pareceu esvair-se. Todos então a viram achatar-se, destituída totalmente de corpo e com o pescoço tocar o chão. A médium se conservava ligada como no começo. Chamamos muito particularmente a atenção do leitor para este último pormenor, que mostra, a toda evidência, que a aparição não é um manequim preparado, nem o médium com um disfarce. Sobre esse ponto, outro testemunho probante é o da senhora Florente Mariatti, 3. Início da nota do editor, 3. Terismo Deat, não a morte. Fim da nota do editor. Perguntaram um dia Katia King por que não podia mostrar-se sob uma luz mais forte. Ela só permitia aceso um bico de gás e esse mesmo com a chama muito baixa. A pergunta pareceu aborrecê-la enormemente. Respondeu assim: já vos tenho declarado muitas vezes que não me é possível suportar a claridade de uma luz intensa. Não sei por que me é isso impossível, entretanto, se duvidais de minhas palavras, acendei todas as luzes e vereis o que acontecerá. Previno-vos, porém, de que, se me submeterdes a essa prova, não mais poderei reaparecer diante de vós. Escolhei. As pessoas presentes se consultaram entre si e decidiram tentar a experiência, a fim de verem o que sucederia. Queríamos tirar definitivamente a limpo a questão de saber se uma iluminação mais forte embaraçaria o fenômeno de materialização. Katia teve aviso de nossa decisão e consentiu na experiência. Soubemos mais tarde que lhe havíamos causado grande sofrimento. O espírito Katia se colocou de pé junto à parede e abriu os braços em cruz, aguardando a sua dissolução. Acenderam-se os 3 bicos de gás. A sala media cerca de 16 pés quadrados. Foi extraordinário o efeito produzido sobre Katia King, que apenas por um instante resistiu à claridade. Vimos-la em seguida fundir-se como uma boneca de cera junto de ardentes chamas. Primeiro, apagaram-se-lhe os traços fisionômicos, que não mais se distinguiam. Os olhos enterraram-se nas órbitas, o nariz desapareceu, a testa como que entrou pela cabeça. Depois, todos os membros cederam e o corpo inteiro se achatou qual um edifício que se desmorona. Nada mais restava do que a cabeça sobre o tapete, por fim, um pouco de pano branco que também desapareceu, como se houvessem puxado subitamente. Conservamo-nos alguns momentos com os olhos fitos no lugar onde Katia deixara de ser vista. Terminou assim aquela memorável sessão. Com o exercício, o espírito adquirirá maior força, pois que William Crookes pôde, a seguir, bater mais de 40 chapas com auxílio da luz elétrica. Vimos antes que um espírito tentara materializar-se ao mesmo tempo em que Katia. É que, com efeito, este último não era o único espírito a mostrar-se. Eis aqui um novo testemunho da senhora Mariatti que, numa aparição que se lhe lançou nos braços, reconheceu uma deformação característica que sua filha apresentava em um dos lábios. Ouçamo-la. A sessão se realizou numa pequenina sala da associação, sem móveis, nem tapete. Apenas cadeiras de vime foram ali colocadas para que pudéssemos estar sentados. A um canto, Florente Mariatti. Dependurou-se um velho chale preto, para formar o necessário gabinete, em o qual foi posto um coxim para servir de travesseiro à senhorita Cook. Esta, moreninha, delgada, de olhos pretos e cabelos anelados, trazia um vestido de merino cinzento, guarnecido de fitas de cor de cereja. Informou-me, antes de começar a sessão, que, desde algum tempo, se sentia enervada durante os transes e que lhe acontecia vir adormecida para a sala. Pediu-me então que a repreendesse, tal coisa ainda se desse, e que lhe ordenasse voltar para o seu lugar, como se fora uma criança.
Prometi fazê-lo e logo a senhorita Cook se sentou no chão, por trás do chale preto que fazia de cortina. Víamos o seu vestido cinzento, por isso que o chale não chegava até o assoalho. Baixou-se a chama do gás e tomamos assento nas 3 cadeiras de vime. A médium, a princípio, parecia não se sentir à vontade. Queixava-se de que a maltratavam. Decorridos alguns instantes, vimos o chale agitar-se e uma mão aparecer e desaparecer, repetindo-se isso várias vezes. Apareceu depois uma forma se arrastar com os joelhos para passar por baixo do chalé, acabando por ficar de pé, perfeitamente ereta. A luz era insuficiente para que se lhe reconhecessem os traços fisionômicos. O Sr. Harrison perguntou se quem ali estava era a Sra. Stewart. O espírito abanou a cabeça em sinal negativo. Quem poderá ser? Perguntei ao Sr. Harrison. Não me reconhece, minha mãe? Quis lançar-me em seus braços, ela, porém, me disse. Fique no seu lugar, irei lá ter. Momentos após, Florente veio sentar-se nos meus joelhos. Tinha soltos os longos cabelos, nus os braços, assim como os pés. Suas vestes não apresentavam forma determinada. Dir-se-ia estar envolta a alguns metros de musselina. Por exceção, esse espírito não trazia coifa, estava com a cabeça descoberta. Minha querida Florente, exclamei, és mesmo tu? Aumentem a luz, respondeu ela, e olhem a minha boca. Vimos então, distintamente, num dos seus lábios a deformação com que nascera e que os médicos, que a examinaram, haviam declarado constituir um caso muito raro. Minha filha viveu apenas alguns dias. Na sessão em que se me apresentava parecia contar 17 anos. Diante dessa inegável prova de identidade, fiquei banhada em lágrimas, sem poder dizer palavra. A senhorita Cook estava muito agitada por detrás do chalé e logo, de súbito, correu para nós, exclamando: é demasiado, já não posso mais. Vimo-la então fora do gabinete, ao mesmo tempo que o espírito de minha filha sentado no meu colo. Isso, porém, durou apenas um instante. A forma, que eu abraçava, se lançou para o gabinete e desapareceu. Lembrei-me então que senhorita Cook me pedira que eu a repreendesse caso viesse a andar pela sala. Repreendia, pois, severamente. Ela tornou ao seu lugar no gabinete e logo o espírito voltou para junto de mim, dizendo: não deixes que ela volte, causa-me um medo horrível. Retruquei-lhe. Mas, Florente, nós outros, mortais, neste mundo, temos medo das aparições e tu, ao que parece, tens medo de tua médium? Tenho medo de que ela me faça partir, respondeu ela. A senhorita Cook, porém, não tornou a sair do gabinete. Florente esteve mais algum tempo conosco. Lançando-me os braços ao pescoço e me beijou repetidas vezes. Nessa época, eu me achava muito atribulada. Disse-me Florente que, se puder aparecer-me com a marca que me permitira reconhecê-la, fora bem para me convencer das verdades do Espiritismo, no qual eu encontraria copiosas fontes de consolo. Tu algumas vezes duvidas, minha mãe, disse ela, e supões que os teus olhos e os teus ouvidos te enganam. Nunca mais deves duvidar e não creias que, como espírito, eu me conserve desfigurada. Retomei hoje este defeito apenas para melhor te convencer. Lembra-te de que estou sempre contigo. Eu não conseguia falar, tão emocionada me senti a ideia de que tinha em meus braços a filha que eu própria depositara num caixão, de que ela não estava morta, de que presentemente era uma mocinha. Fiquei muda, com os braços passados pela sua cintura, com o coração a bater de encontro ao seu. Em seguida, a forca diminuiu. Florence me deu o último beijo, deixando-me estupefata e maravilhada com o que se passara. Acrescenta a senhora Florente Marriott que tornou a ver aquele espírito muitas vezes, em outras sessões e com diferentes médiums,
recebendo dele ótimos conselhos. Facilmente se concebe que os incrédulos hajam negado com obstinação tão extraordinários fenômenos. Calorosas polêmicas se travaram, mesmo entre espíritas, e só as experiências e as afirmações de William Crookes puderam confirmar a autenticidade absoluta de Kathy King. Recomendamos ao leitor a obra desse sábio. Todavia, precisamos assinalar, de modo especial, que Kathy é um ser vivo em tudo semelhante, anatomicamente, a um ser vivo.